Bem, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre um possível diálogo ou uma possível interface entre a musicoterapia e o transtorno de ansiedade social, tá? Eu vou tentar fazer a coisa de forma assim, seguindo um raciocínio mais geral e depois tentar especificar o nosso tema. Por quê? Tradicionalmente, as populações-alvo pesquisadas e atendidas no campo da musicoterapia, né, são populações que, digamos assim, elas não são aquelas populações clínicas tradicionais de um consultório privado, por exemplo. Então, o que a gente tem com mais frequência em termos de materiais clínicos em relação à musicoterapia, em relação às populações que a musicoterapia atende? Geralmente a gente vai encontrar materiais que vão trabalhar com o público infantil, né, infanto-juvenil, né, indivíduos com TEA, né, transtornos do espectro do autismo, deficiências múltiplas, né, principalmente deficiência intelectual, né, algumas condições neurológicas, tá? Paralisia cerebral, por exemplo, algum tipo de problema, né, que envolve aí o sistema nervoso central, que ficou comprometido, e a musicoterapia ela vai atuar ali num nível de reabilitação neurológica, digamos assim, tá? E a gente tem assim uma última área também, né, um último público-alvo que é bastante investigado dentro da musicoterapia, que é a musicoterapia geriátrica, né, musicoterapia com a população idosa, tá? E também alguns tipos de deficiência física. Tudo bem? É claro, pessoal, que existem sim estudos em musicoterapia que vão trabalhar com uma população clínica mais convencional, que vão envolver transtornos do humor, como a depressão, por exemplo, e os transtornos de ansiedade. Só que, até onde eu tenho estudado o campo, esses estudos, eles são uma minoria dentro da musicoterapia. Normalmente, quem vai buscar a formação em musicoterapia, normalmente, tá, pessoal? Isso não é, claro, uma regra, mas normalmente a pessoa está interessada nesses públicos aqui que eu mencionei, principalmente crianças, público infanto-juvenil, a gente poderia colocar crianças e adolescentes dentro do espectro do autismo ou das deficiências múltiplas, tá? Então, esse é um panorama muito geral, muito breve, em relação às tradições de pesquisa em musicoterapia, tá? E agora a gente pode tentar especificar um pouco o nosso tema em relação a como que a musicoterapia poderia dialogar com o transtorno de ansiedade social. Só um parêntese aqui, né, antes da gente entrar de fato nesse assunto. O tema do meu TCC, por exemplo, né, que eu estou fazendo a especialização em musicoterapia, o tema do meu TCC é justamente a musicoterapia como forma de intervenção para o transtorno de ansiedade social. Então, na minha busca,
na literatura da área, eu de fato, gente, olha só que interessante, né? Eu não encontrei nenhum estudo, pode ser que exista, se você souber, por favor me fale, mas eu não encontrei nenhum estudo que abordasse especificamente a musicoterapia para a ansiedade social ou para alguma condição relacionada, por exemplo, a timidez. Tá? O mais próximo que eu encontrei foi em relação ao transtorno de Asperger, né? Que é uma condição que tem algumas características similares ali ao transtorno de ansiedade social, que vão envolver a própria dificuldade de interação social, tá? E a questão do contato visual. Mas, por outro lado, tem características bastante distintas da ansiedade social. Mas foi o mais próximo que eu encontrei. De modo que, embora a musicoterapia ela seja um campo, né, uma disciplina científica relativamente recente, tá? Me parece que ainda existe uma grande... Me parece não, né? Certamente existe ainda uma grande lacuna, um grande buraco na literatura da área que vai abordar populações clínicas convencionais, que são essas que a gente atende no dia a dia clínico, né? Por exemplo, o público adulto, que sofre de depressão, transtornos de ansiedade de forma geral, os transtornos de humor também de forma geral, transtornos por uso de substâncias, transtornos de personalidade e assim por diante, né? Todos aqueles transtornos do eixo 1 e do eixo 2 do DSM. A gente tem uma carência muito grande de estudos em musicoterapia para essa população. Tá? Olha só, nesse sentido, né, a minha discussão aqui em relação ao tema, ela acaba ficando muito, digamos assim, muito a nível especulativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Sem uma base sólida, tanto uma base empírica, de estudos empíricos, quanto de estudos teóricos e aplicados. Tudo bem? Agora, vamos lá. Os estímulos musicais e os aspectos, né, os componentes musicais, de uma forma geral, o que eu estou chamando aqui de componentes musicais? Ritmo, melodia e harmonia, basicamente, mas a gente pode incluir também os sons de uma forma geral, os estímulos sonoros, tá? E também os estímulos motores, digamos assim, seriam os movimentos. Todos esses componentes musicais, eles já se mostraram eficazes na redução da ansiedade de uma forma geral. Vocês podem pegar experiências particulares de vocês. Com a música é muito fácil a gente fazer isso. Quando vocês talvez estejam num estado de tensão, de ansiedade, e vocês queiram relaxar, vocês podem recorrer a uma música relaxante. E o conceito de música relaxante, é claro, é muito subjetivo, varia muito de pessoa para pessoa. Uma música que é relaxante para mim pode não ser relaxante para você e vice-versa. Tudo bem? Então, a gente já sabe que a música ela tem algumas propriedades relaxantes que já são comprovadas por meio de estudos e pesquisas. Então, se a gente está lidando com um transtorno de ansiedade social,
que envolve um nível de excitação fisiológica intenso diante das situações sociais, eu posso me utilizar de experiências sonoro-musicais se eu tiver o objetivo de produzir relaxamento no meu paciente, que é um dos objetivos clínicos da ansiedade, né? Através da musicoterapia. Por outro lado, os aspectos de comunicação verbal e não verbal em indivíduos com fobia social também são comprometidos. Ou seja, normalmente o indivíduo ele tem um déficit na comunicação verbal e não verbal. Por exemplo, quando ele vai ter que falar em público, apresentar um trabalho oral, apresentar um trabalho numa reunião, né? Ou mesmo iniciar e manter conversas numa situação informal. A musicoterapia ela já se mostrou eficaz em melhorar a comunicação verbal e não verbal. Então, isso combinaria muito bem para a ansiedade social. Um outro aspecto, né, que é o aspecto central da dificuldade do fóbico social, é a questão da socialização. E a musicoterapia ela também já se mostrou eficaz em relação a melhorar a socialização, a facilitar a interação social. Então, isso também combinaria muito bem com o transtorno de ansiedade social. Reparem que aqui eu estou falando de alguns aspectos que são aspectos comportamentais e aspectos sociais que a musicoterapia, teoricamente, ela pode ser bastante efetiva para o transtorno de ansiedade social. Fora outros processos. Eu acabei falando também de processos fisiológicos, né, que as experiências musicais podem produzir relaxamento. Então eu falei aspectos comportamentais e aspectos fisiológicos. Mas existem outros processos que são processos, digamos assim, deficientes no fóbico social, que as experiências musicais podem ser efetivas. Por exemplo, processos de atenção e memória. Por quê? Olha só, se eu vou trabalhar, por exemplo, com uma técnica de recriação musical, que é uma das técnicas, é um dos 4 métodos propostos por Brucha, para trabalhar a questão da performance musical, ou seja, o paciente ele pode acompanhar com instrumentos uma determinada música, ele pode cantar ou tocar uma determinada música. Isso vai estar trabalhando uma série de processos cognitivos, como a atenção, memória, concentração, raciocínio, criatividade. Né? Se eu for trabalhar com outro método também proposto por Brucha, um dos 4 métodos, que é o método da improvisação musical, eu vou estar trabalhando a espontaneidade, a criatividade, o raciocínio, a atenção, memória, a própria comunicação. Então, reparem que eu tenho um leque bastante abrangente de processos que a musicoterapia pode ser bastante promissora e bastante eficaz com indivíduos com ansiedade social. Né? Se eu for olhar a musicoterapia de uma perspectiva da ACT, né, uma perspectiva da aceitação, eu posso, por exemplo, propor alguma atividade musical em sessão que vai gerar desconforto no paciente e, a partir desse desconforto emocional, implementar estratégias de aceitação. Por exemplo, eu posso trabalhar com uma música que vai trazer recordações
desconfortáveis para o meu paciente, mas que são significativas clinicamente. Sei lá, talvez uma música que vai evocar algumas memórias de um relacionamento que o paciente rompeu e que foi muito importante para ele, mas que ele sofre ainda com esse rompimento, e eu vou ter que trabalhar a aceitação. Para que ele possa, digamos assim, superar esse término de relacionamento. Então, eu posso trabalhar a questão da aceitação por uma via musical. Tá? Enfim, gente, me parece sim, né, que existe uma perspectiva bastante promissora em relação à musicoterapia para a ansiedade social ou para casos de timidez extrema, para a gente poder trabalhar, até porque a música, né, assim como outros elementos sociais, por exemplo, como a comida, as artes de uma forma geral, elas vão promover, promover também, mas elas vão ter um papel facilitador na interação social e, claro, vão ter também um papel, né, de proporcionar ao paciente experiências prazerosas com a música. Né? Escolher músicas que façam sentido, que são prazerosas para o paciente. E isso a gente vai estar promovendo o afeto positivo. Tá certo? Bom, então é isso, gente. Por enquanto é o que eu tô em mente aqui, né, em relação a esses possíveis diálogos entre a musicoterapia e a ansiedade social. Quando eu concluir o meu estudo de TCC, eu posso trazer algumas contribuições, fazer um novo vídeo aqui com alguns dados, né, alguns achados que eu encontrei nesse meu TCC, e aí eu trago para vocês aqui, tá bom? Bem, como sempre, todo final de vídeo eu deixo alguns recados aqui para vocês. Se vocês quiserem fazer um acompanhamento psicológico individual comigo ou em grupo, é só vocês entrarem em contato com o e-mail, os contatos que eu deixo aqui na descrição do vídeo. E a gente também tem o nosso curso, que é o Transtorno de Ansiedade Social, Aspectos Diagnósticos e Diretrizes de Tratamento, que é um curso de 4 horas de duração, completo sobre ansiedade social. O link para esse curso aqui também está na descrição do vídeo. E é isso. Dúvidas, comentários, sugestões, vocês também podem escrever para mim aqui nos comentários. Bom, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.